meu amigo técnico eletricista, vai tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu não sei se você sabe, mas existe algumas regiões do Brasil, aqui mesmo, perto de onde que eu moro, né, já quase no interior de São Paulo, existem regiões que toda a época de verão, quando dá aquelas tempestades com rajada de vento, raios, né, e coisa e tal, dá muita queda de energia. Então, o pessoal costuma ter um gerador portátil, né, nas residências para poder suprir a alimentação de alguns equipamentos, né, durante esses períodos aí que é muito comum. Não sei se na sua região é ou se você já ouviu falar nisso. A questão é, se um cliente te chamar hoje ou amanhã ou uma hora dessa para você dimensionar um gerador para atender certos equipamentos na casa dele ou no comércio que seja, você sabe fazer esse tipo de cálculo? Se não sabe, é exatamente isso que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Mas antes eu gostaria de que você se inscrevesse nesse canal, deixasse aquele like, comente aqui o que você achou do vídeo, se você entendeu, se você ficou com dúvida, para que eu possa fazer de repente um segundo vídeo para melhorar essa didática, essa explanação, caso tenha ficado confusa, tá bom? Agora a gente vai subir lá na minha cozinha que eu quero mostrar como que a gente vai começar esse trabalho, esse dimensionamento e evidentemente o primeiro passo é fazer a nossa lista de cargas. Bora lá então? Então pessoal, vou estar usando aqui a minha cozinha como exemplo, tá? Vamos fazer de conta, vamos fingir que eu contratei você, eletricista iniciante, acabou de fazer o curso, já fez algumas instalações, mas não tem tanta experiência ainda. Digamos que eu te chame aqui e falo, olha, eu preciso instalar um gerador, que aqui tem muita queda de energia na época do verão, quando dá tempestade, e na época do inverno então nem se fala. E aqui na cozinha eu tenho alguns equipamentos que são prioridade, que eu gostaria que ficasse funcionando. Um deles é a geladeira. Então eu falaria isso para você. Quero que a geladeira fique funcionando. Quero que lá na sala a tomada da TV fique funcionando. E aqui na minha bancada eu quero algumas tomadas para que alguns equipamentos fiquem funcionando. Qual é o primeiro passo? É você tomar do cliente essas informações e fazer a lista de cargas, né? A relação de cargas que ele quer que funcione. E aqui eu vou deixar algumas dicas fundamentais, tá? Primeiramente, definição de tomada. Tomada de uso específico e tomada de uso geral, tá? Para que você possa colocar na sua lista de carga a potência desses equipamentos ou dessas tomadas, beleza? Tomada de uso geral, o que é tomada de uso geral? São essas tomadas que ficam espalhadas aí pela casa, seja na cozinha, lavanderia, ou nos quartos, ou na sala, que pode se ligar a qualquer coisa, né? Por exemplo, aqui, ó, tem essa tomada aqui, o que se pode ligar nessa tomada? Pode ligar aí um aspirador de pó, um carregador de celular, enfim, né? A TV, né? Se aqui eu tiver Xbox, se eu tiver o modem da internet, enfim. São esses equipamentinhos assim fraquinhos, vamos dizer, né? Aqui na bancada também eu tenho essas tomadas, mas aqui eu posso ligar o liquidificador, posso ligar esses equipamentos de baixa potência e de forma rápida, né? Quanto tempo se fica com um liquidificador usando uma batedeira, né? Ou uma chapinha dessa de esquentar pão. Então é rápido. Então essas tomadas aqui a gente chama tomada de uso geral, são as famosas TUG. Pode considerar elas na sua lista de carga com 100 watts, beleza? Mesmo que porventura o equipamento que possa ser ligado aqui seja de 150 watts, 200 watts, não tem problema. Pode considerar 100 watts porque existe uma demanda, tá bom? Agora, não se deixe enganar nem se atrapalhe com isso aqui, ó. Perceba que eu tenho uma tomada dupla, uma dessa é dessa Airfryer aqui. Essa Airfryer ela é 1500 watts, então internamente eu tenho um circuito só para ela e um circuito que faz parte dessas tomadas que são comuns e mais daquela ali, tá? Esse interruptor aqui é daquele exaustor ali, ó, tá? Do outro lado eu tenho um quadro com um contatorzinho de potência, então aciono ali que estava dando ruim aqui com excesso de umidade. Beleza? Então, voltando aqui ao foco, ó. Tenho duas tomadas.
Isso daqui é TUI, tomada de uso específico. Então aqui vai valer a potência do equipamento que sempre está aqui, estacionado, tá? Ou equipamento estacionário, ok? Então aqui nesse caso eu tenho uma de 100 watts e tenho a do equipamento, seja ele qual for. As outras que o cliente quiser, você vai considerar 100 watts. Ó. Voltando para cá, eu tenho outro exemplo aqui, ó. Eu tenho a tomada do micro-ondas, com certeza ali eu tenho um circuito só para ele. E tenho uma tomada que é um segundo circuito que faz parte da geladeira, tá? Então, por quê? Porque a geladeira é uma potência baixíssima. Tá, mas e se eu quiser saber a potência dessa geladeira, porque ela tem compressor, como é que eu faço? Existem duas formas. Se você tiver algum conhecimento de refrigeração, você não vai ter dificuldade. Se você não tiver conhecimento nenhum, atrás da geladeira tem uma etiqueta com a corrente, tá? E a tensão que ela é. Então a gente sabe que de acordo com o triângulo das potências, se você tem duas grandezas, você sabe, você descobre a terceira, correto? Então se eu já tenho lá na etiqueta a corrente máxima do equipamento como um todo, se eu não me engano essa daqui é de 2,4 ampere, e tenho a tensão, eu posso obter através de um cálculo muito básico, né, a potência elétrica em watts, ok? Então o primeiro passo é isso, eletricista, você requerir do seu cliente quais os equipamentos que ele quer que fique funcionando durante a queda de energia através do gerador que ele pretende comprar e você vai instalar na rede elétrica da casa. Eu não sei se vai dar tempo eu explicar isso nesse vídeo, mas se não, a gente faz um segundo vídeo. Se vocês deixarem aqui nos comentários que querem o segundo vídeo, eu vou gravar o segundo vídeo e todos que acompanham o canal vai ficar sabendo se estiverem inscritos nele. Tudo bem? De posse dessas informações, agora a gente vai lá para o quadro, né, didático para a gente fazer a nossa listinha de cargas simbólica, vamos dizer assim, né? E vamos fazer os cálculos para saber qual que é o gerador que atenderia. Eu quero que, nesse meu caso aqui, né, eu quero que a geladeira funcione, né? Eu acho interessante que esse bebedouro aqui também funcione, tá? Ele é um equipamento estacionário, tem uma tomada dele, eu acho que está nessa lateral aqui, tá lá atrás, né? Mas ele é elétrico também, tá? Então eu quero que esse bebedouro funcione, quero que essa geladeira funcione e quero que as tomadas da bancada funcionem, que são 4, ó. 1, 2, 3, 4. 5 com a do fogão, que fica embaixo a gente não vê, tá? São tomadas de uso específico, perdão, de uso geral, tá? São tubos. E quero também que a tomada da TV funcione, tá? E toda a iluminação da casa, de todos os cômodos, não só daqui, mas como dos outros cômodos. O ar-condicionado, se o cliente falar que sim, você vai ter que, evidentemente, saber a potência do ar-condicionado do seu cliente em questão, tá bom? Nesse caso aqui, eu não quero que o ar-condicionado fique funcionando. Isso daqui não é uma prioridade. Nesse meu caso, nesse nosso exemplo aqui. Beleza? Vamos lá no quadro então? Bom, de volta aqui no estúdio, eu já adiantei aqui algumas informações, inclusive uma planilha, onde nós temos aqui, no meu caso, né, nesse exemplo aqui, eu tenho aqui o tipo, quantidade, potência total, fator de potência, fator de demanda e o VA, tá? Essa aqui é a nossa lista de cargas. Então eu vou ter aqui geladeira, tomada de uso geral e iluminação, para esse exemplo ficar bem simplificado e fácil de entender, então a gente não vai complicar demais, tá bom? Eu vou preencher essas informações aqui, já já eu volto com a continuação e os cálculos, beleza? Bom, já preenchi aqui os valores, tá? Vamos lá, geladeira nós temos a potência total dela, a potência nominal, né, do equipamento como um todo, só uma explicação aqui. Um equipamento, seja residencial, industrial, ele pode ter vários tipos de cargas, tá bom? É comum você encontrar isso por aí. Geladeira, por exemplo. A geladeira ela tem 4 tipos de cargas. Ela tem uma carga indutiva, que é o compressor. Ela tem uma carga resistiva, estou falando dessa geladeira que eu mostrei para vocês. Ela tem uma carga resistiva, que é uma resistência. Ela tem carga luminosa, porque ela tem iluminação, e ela tem uma carga mista, que seria a placa eletrônica. Então, tem 4 tipos de carga. Na etiqueta dela vai ter a corrente nominal, onde contempla todas essas cargas, tá? E vai ter a tensão. Então, de repente, se você se deparar com uma geladeira, ou qualquer equipamento que você não saiba como
conseguir a potência de cada tipo de cargas que existe naquele equipamento, com certeza vai ter uma etiqueta com duas informações importantíssimas: a corrente nominal e a tensão. E de acordo, aí você vai lembrar disso daqui, ó. Não sei se você viu no curso de eletricista que você fez ou se não fez, não sei. Isso aqui eu conheço por triângulo das potências. O triângulo das potências diz o seguinte: que se você conhecer uma grandeza, duas grandezas, você consegue calcular a terceira. Por exemplo, se você conhece, se você tem, melhor dizendo, a tensão e a corrente, você consegue calcular a potência, tá? Se você tem a tensão, se você tem a potência e a corrente, você consegue calcular a tensão, né? Se você tem a potência e a tensão, você consegue calcular a corrente. Ou seja, se você tiver duas grandezas, você consegue calcular a terceira. Então, sei lá, uma hora dessa você vai ver um equipamento, vou voltar à geladeira, que é o mais prático, que está aqui no nosso itinerário. Você não entende nada de refrigeração, você não tem como saber a potência do compressor, que é um motor elétrico. Mas você tem a corrente da geladeira, que nesse meu caso específico ela é 2,3 amperes, e você sabe a tensão. Então, o que eu preciso saber é a potência dela, né? Então, aqui, ó, o que eu faço? Eu vou multiplicar a tensão pela corrente, daí eu vou ter a potência, tá? Nesse caso aqui, você só precisa lembrar o seguinte, ó. Você precisa lembrar o seguinte, ó. Descendo aqui, ó, dividindo, tá? Então, essa grandeza, ela vai dividir por essas duas, conforme seja. E nesse sentido aqui, ó, multiplicando, né? Igual eu dei o exemplo. Eu preciso saber a tensão. Então, eu vou pegar a potência e dividir pela corrente. Tá? Você vê, ó, de cima para baixo ele divide. Eu preciso saber a potência. Então, eu vou pegar a tensão e multiplicar pela corrente. Por isso que você precisa saber pelo menos duas grandezas para calcular a terceira. Tá? Já fica esse bizu aí. Tá bom? Então, no caso da geladeira, ó, eu sei que ela é 127 e a corrente dela é 2,3, então com isso eu consigo calcular a potência dela, né? A potência nominal, que é 292,1. Inclusive, ela já está aqui, ó, 292,1 watts, tá? Esse 0,92 aqui, Luciano, fator de potência, de onde você tirou essa informação? Se você assistiu aquele meu vídeo que eu fiz lá dentro da usina hidrelétrica de Itaipu, eu falei sobre o fator médio, fator de potência médio, que ele é regulamentado pela ANEEL, né, que é 0,92. Mais uma vez, se na etiqueta do equipamento não tem um fator de potência, geralmente motores, reatores, transformadores, vários outros tipos de equipamento, na etiquetinha tem o fator de potência que deve ser informado pelo fabricante, tá? Esse fator de potência aqui, ó. Mas na ausência dele, pode usar 0,92, tá? Aqui, ó, tomada de uso geral, iluminação, tô colocando aqui tudo 0,92. Fator de demanda significa a possibilidade desses equipamentos serem usados ao mesmo tempo. Se eu estou colocando 1 em tudo, então estou considerando que essas 10 tomadas de uso geral vai ser usada ao mesmo tempo, essas 10 iluminação de 90 watts, de 9 watts cada, vai ser usada ao mesmo tempo. Mesmo que não seja, a gente sabe que não sabe, mas que não vai, mas tudo bem, tranquilo. Já é uma margem de segurança. Tá? E o VA, o volt ampere, como é que eu sei o volt ampere? A fórmula do volt ampere é isso aqui, ó. Somatória das potências dividido pelo fator de potência multiplicado pelo fator de demanda, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vou pegar a geladeira, por exemplo. Então, a geladeira, a potência dela é 292,1. Vou dividir pelo fator de potência, que é 0,92.
e depois vou multiplicar pelo fator de demanda, que é 1. Se é 1, então eu só faço essas contas direto, tá? Eu vou estar usando essa fórmula para tudo isso aqui, vou estar preenchendo aqui para a gente ganhar tempo, tá bom? Aí já voltamos. Beleza. Já coloquei todas as informações aqui, né? O VA da geladeira de 292,1 watts foi parar em 317,5 VA, tá? Isso aqui é a potência ativa e potência aparente, tá? Potência ativa e potência aparente. Depois que se coloca o fator de potência, vai acontecer isso daqui. Então, fiz isso também, que eu tenho 10 tomadas de uso geral, considerando 100 watts cada uma. 10 vezes 100 vai dar 1.000. Iluminação, se eu tenho 10 iluminação e o total deu 90, obviamente, eu tenho 9 watts por cada lâmpada de LED. Ok? Coloquei 0,92, fator de demanda veio parar em tudo isso daqui, ó. 1086, 97,2 VA. Somando tudo deu 1501,32 VA. Parou aí? É só isso? Não, tem mais. Você não pode falar para o seu cliente comprar um transformador, um gerador, melhor dizendo, com a potência igual a 1501,32 VA. Porque ele vai estar funcionando no talo, no gargalo. Não se deve fazer isso. Então, eu vou jogar em cima disso aqui mais 30%. Aonde que está esses 30%? Não existe nos livros. Tá? Isso aí é mais informações que a gente vai adquirindo com outros profissionais mais experientes e a experiência do dia a dia. Que nenhum equipamento deve funcionar na sua capacidade total. Tá? Ele pode até funcionar, mas é razoável que se tenha uma folga, né? Então, eu sugiro que ele tenha pelo menos 30% de folga em cima do que realmente vai precisar. Já considerando que aqui a gente está levando em conta que todos esses equipamentos vão funcionar ao mesmo tempo, mas a gente sabe que não vai, né? Principalmente numa queda de energia e o pessoal sabendo da casa que está no gerador, então eles não vão deixar todas as lâmpadas ligadas. Pô, eles não vão usar 10 tomadas de uso geral, geralmente não vai, muito provavelmente vai ficar só a geladeira e, enfim, a geladeira vai ficar funcionando e talvez a TV, né? Então já vai ter uma folga aí, naturalmente já vai ter. Mas mesmo assim eu vou jogar mais 30% aqui. Basicamente no final das contas, esse gerador ele vai estar aí com 50% de folga aí, beleza? Então, vamos ver quanto que vou adicionar esses 30% aqui para a gente ver como que ele vai ficar. Bom, mais 30% a gente vai ter 450,4 VA, né, de acréscimo. Então, a gente vai para 1951,72 VA. Ou a gente pode arredondar isso aqui para 2.000 ou 2 kVA. Eu não sei se você sabe, mas geradores, transformadores, é tudo calculado em kVA, porque precisa ter aqui a potência aparente e não a potência ativa, tá? Justamente por conta desse fator de potência aqui, beleza? Agora você já pode chegar para o seu cliente e falar, não, compre lá um gerador, tá? Com a capacidade de 2 kVA. E atenção, uma informação importante é que a tensão do gerador, nesse meu caso aqui, é 127, mas no seu caso pode ser 220, tá? E aí você vai ter que, a tensão nominal dele, tá? Vai ter que ser 220, né? Ou 127. Detalhe, não se confunda em achar o seguinte, então quer dizer, Luciano, que se você fez para 127, mas se for 220, então não precisa de 2 kVA, não tem nada a ver, tá bom? Nesse caso aqui, não. Para você calcular a fonte de alimentação, nesse caso aqui, a potência, a alimentação da fonte, ela pode ser 220 ou 127. Isso aqui não influencia em nada, tá? É a potência aparente. Porque você pode muito bem ter um chuveiro. Você pode ter um chuveiro aqui, ó, 5.600 watts em 127. Você pode ter um chuveiro de 5.600 watts em 220.
não vai mudar em absolutamente nada. A única coisa que vai influenciar isso aqui é no dimensionamento de cabos, de fios e disjuntores, tá bom? Mas para dimensionar a fonte de alimentação, nesse caso o gerador, o que conta é a potência, tá? O que conta é a potência. Então, aí você só vai escolher o tipo de 210 ou 220, tá? Mas a potência aparente tem que ser 2 kVA, beleza? Agora eu tenho uma pergunta importantíssima para vocês, tá? Vamos voltar aqui. Digamos que esse seu mesmo cliente fale assim, olha, tem como você projetar para mim um quadro, uma chave de comando, de partida, que eu pudesse alternar de forma prática e segura entre a energia da concessionária e o gerador? Porque você sabe que jamais o gerador que vai ser conectado à rede elétrica geral da casa, jamais ele pode entrar junto com a rede elétrica da concessionária, tá? Vai dar ruim, vai dar pipoco, então não pode. Então é necessário que se tenha um painel, uma chave de manobra, tá? Tensão A e tensão B, ou alimentação A e alimentação B, que o proprietário que é leigo possa fazer isso de preferência de forma manual, através de uma chave comutadora, mas sem correr esse risco. Pô, a energia voltou, tá? O gerador tá ligado à rede elétrica geral da casa, então não pode haver esse conflito aí de tensões aí que vai dar ruim, tá? Aí eu te pergunto, você gostaria de aprender a criar essa chave comutadora de partida com contatores e coisa e tal? Se sim, deixa aqui nos comentários que, dependendo aí da resposta da galera, eu faço um segundo vídeo para isso não ficar muito longo, onde eu vou te ensinar a projetar uma chave de partida, né, comutada para essa situação, para que jamais o gerador, juntamente com a rede da concessionária, venha a se chocar, a ter um conflito aí de potências, vamos dizer assim. Tá bom? Se gostou desse vídeo, mais uma vez, se inscreve no canal e deixa aquele like. Outra coisa, não deixa de passar no meu site, que eu vou deixar aqui, ó, no primeiro comentário, eu vou deixar o meu site, que tem 3 cursos profissionalizantes, eu estou criando mais 2, de instalações elétricas e comandos elétricos. E pelo menos você já fica sabendo. Inclusive, tem um curso lá para engenheiro, eletricista e eletrotécnico recém-formado que não sabe ainda projetar a entrada de energia da concessionária Enel aqui de São Paulo. Se você se encaixa nessa descrição, vai lá no meu site que tem um curso perfeito para você, onde eu vou te ensinar passo, e você ainda vai ganhar 22 projetos prontos de brindes. Tem projeto lá com caixa, medição indireta, até 220 amperes, né, M mais T, H com porta-base, H com caixa aí voltada para a rua. Tem até projeto pronto lá com centro de medição para até 31 medidores. São 22 projetos que você vai ganhar de brinde já no 8º dia, tá bom? Obrigado mais uma vez e até a próxima.